Versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós estamos falando sobre missões, a obra que Jesus quer que façamos. É a terceira mensagem. E diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É onde nós nos encontramos. Nós estamos aí nesses confins da terra. Aí está aí Jacarepaguá, Brasil, Rio de Janeiro, né? Nós estamos aí. E já há 2 domingos que iniciamos essa nova sequência sobre a obra que Jesus quer que façamos. E esta série estará conosco aí nesse início de 2019. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. E depois, só Deus sabe o que nós vamos falar. Se Jesus voltar antes, não dá nem tempo da gente pregar, né? Essa sequência. Mas que você seja fortalecido e faça aquilo que Jesus determinou que a sua igreja deve fazer. Amém, Jesus. Falamos que a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Você tem se preocupado com o próximo? São perguntas simples. Você tem se preocupado? Ou você é aquele crente que só olha para o teu umbigo, só olha para os teus problemas? E a Bíblia fala que nós não podemos ser assim. Que quando agimos dessa forma, nós estamos agindo debaixo de egoísmo. Nós precisamos servir ao próximo, nos preocuparmos com o próximo. A obra que Deus quer que façamos, na realidade, é a expressão da nossa preocupação com o próximo. Vimos também que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para realizar esse tipo de tarefa. Você não consegue fazer a obra de Deus na carne. Nós precisamos fazer a obra de Deus no Espírito. Por isso, a igreja deve buscar sempre conhecer a vontade do Senhor. Nós precisamos desenvolver aquilo que Deus determinou para a igreja fazer. Não importa a luta. A Carla falou aqui que enquanto ela estava vivendo aquela luta, não foram poucos dias, foram alguns anos, ela vinha para a casa do Senhor, porque aqui é um local de milagre. Amém. Deus separou uma terra onde Ele realiza os milagres. E essa terra é a sua casa. Quando o povo de Deus se reúne, o Senhor se reúne com eles. Amém, queridos? Amém. Só para estimular a tua fé, fazer com que você comece a imaginar que Jesus está aqui. O Espírito de Cristo está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Todo-Poderoso está aqui. Por quê? Porque estamos reunidos na sua casa, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando nos reunimos em nome dele, ele se faz presente. Isso é uma verdade bíblica. E como verdade, não é mentira. Então você pode afirmar com o teu pastor: o Senhor Jesus, através do seu Espírito, está neste lugar. Amém, querido? Amém. Vimos também que o batismo no Espírito Santo é a porção de Deus para isto acontecer através de nós. Então, quando nós temos o batismo no Espírito Santo, por isso que ele diz aqui: recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você vai testemunhar de Jesus para quem? Para quem está perto de você. A não ser que você for testemunhar para a internet, aí está longe, mas a pessoa também está te vendo, está perto, quer dizer, está perto virtualmente, mas você está mandando aquele recado do seu testemunho para aquela vida. Somente os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, têm direito a serem cheios do Espírito Santo. Eu estou falando poucas verdades curtas, mas para estimular você. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas você é filho de Deus. Você já nasceu de novo, você está incluído na promessa. É isso que Deus está falando nesta noite para nós. E já falou nas noites anteriores, nos domingos anteriores. Você tem direito de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo.
O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele, lá no capítulo 4 de Marcos capítulo 4, ele fala isso no versículos 30 em diante. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Eu quero que você se lembre disso. O reino de Deus precisa crescer nas nossas vidas. E para ele crescer, é preciso que diminuamos. Ele não pode crescer você sendo grande. Você precisa diminuir para que o Senhor cresça na tua vida. Se eu abrir espaço para a operação do Senhor em minha vida, o seu reino crescerá em mim e através de mim. E muitas vidas serão abrigadas debaixo da sombra do Onipotente, produzida pela minha submissão ao Senhor. Quando você se submete a Deus, a sombra do Senhor cresce. E muitas vidas virão para debaixo dessa sombra. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Porque o reino de Deus que se estabeleceu na tua vida, você deixou de crescer como aquela semente que gerou uma pequena árvore, né? Uma hortaliça grande, mas que muitas coisas vieram se abrigar debaixo dela. Os dons espirituais são necessários para que isto aconteça. Os dons são bênçãos de Deus para a vida da igreja. Muitas pessoas preferem igrejas onde os dons não se manifestam, mas os dons são bênçãos de Deus para a igreja. Os dons são bênçãos de Deus para a igreja. E nós somos sedentos pelas bênçãos do Senhor. Muitos filhos de Deus acham que não têm direito ou não merecem ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. E isto é um grande erro de quem pensa assim. O certo é que é para todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão e dá um glória a Deus. Se Jesus necessitou, eu também necessito. Se Jesus precisou, eu vou precisar também. Observamos que o diabo se aproxima daquele que se encontra cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque este crente passa a ser uma ameaça ao seu império. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você enfrenta. Você não tem medo. Você não tem medo, você enfrenta. As situações você vai enfrentar. E o diabo não pode, com um crente cheio do Espírito Santo, que o enfrente. Ele não consegue. Ele bate em retirada. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele... Em primeiro lugar é a sujeição. Quando você se sujeita a Deus, você vai ganhar a força de Deus para resistir ao diabo. E o diabo, vai bater em retirada de onde você o resistir. Amém, queridos? Amém. Os dons espirituais são ferramentas que Deus colocou à disposição de seus filhos para obterem vitória sobre as obras do diabo. Deus capacitou a igreja com algumas ferramentas poderosas. E eu quero falar um pouquinho dessas ferramentas, pelo menos citar. Se o tempo me permitir, a gente vai entrando nessas ferramentas e vamos dissecando essas ferramentas. O sangue, o nome. Vamos lá, vamos continuar aí. O sangue, o nome, a filiação. Meu irmão, você tem que acreditar que você é filho de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. As pessoas, tem muitas pessoas que nascem e não sabem quem foi pai, quem... A mãe sabe até, né? Mas muita mãe abandona filho aí.
Teve um vídeo agora, passou até na televisão, uma cidade dos Estados Unidos, fria, estava a -6 graus, de uma criança pequenininha, praticamente sem roupa, andando pela calçada. Uma mãe atordoada abandonou a criança. E uma motorista de ônibus parou para poder segurar a criança. Foi condecorada. Foi condecorada. Quem viu esse vídeo? Aí, foi condecorada. Então nós começamos a ver que tem pessoas que vão crescer e não vão saber quem é o pai e quem é a mãe. E isso é como se fosse um vazio. Mas Deus diz para você que Ele é o teu Pai. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Louvamos o primeiro hino aqui, foi sobre isso. A irmã escolheu, né? Ele é filho de Deus. Era um dos títulos de Jesus, o Filho de Deus. E em Cristo nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disso. A filiação, a palavra. Jesus no deserto enfrentou o diabo e ele usou a ferramenta chamada palavra. A palavra é a espada, fala comigo, a palavra é a espada do Espírito. Aleluia! Você quer espetar o diabo? É com a palavra. Glória a Deus. Fustiga ele, catuca o diabo com a palavra. O Espírito Santo de Deus é outra ferramenta de Deus. Deus não nos deixou órfãos. Deus não nos deixou abandonados. Estarei contigo para sempre. Através de quem? Do Espírito. Hoje nós temos a companhia tempo integral do Senhor. Para de dizer que tu está vivendo uma vida solitária. Ah, não tem ninguém, não tem. Você tem o Senhor contigo. Aleluia. Nós nunca estaremos desamparados. Aleluia. Glória a Deus. E mais, olha os dons. Sabe o que é dom? É presente. Quem é que não gosta de ganhar presente? Nem que seja um prendedor de gravata. Não é verdade? Que função que ele tem? Ó, segurou a gravata. A gravata não fica mais para lá, para cá, né? Essa é a língua, né? Nada disso, fica quietinho aqui. Ó. Tem uma função. Os dons, meu irmão, são presentes de Deus na tua vida. Você tem que almejar, a Bíblia diz, almeja os melhores dons, quer dizer, os melhores presentes. Você quer ganhar presente que é de R$1,99? Ou quer ganhar presente mais caro? A Bíblia diz que você deve buscar os melhores presentes, os melhores dons. Mas você quer ganhar presente sem buscar? Como é que vai ser isso? Com Deus não funciona assim, você precisa buscar. Os batismos. Meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo, porque um dia Deus te pegou lá das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus te pegou lá no império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Amém. Você agora está incluído no corpo de Cristo. Para de dizer por aí que você está perdido. Deus já te colocou no corpo dele. Você pode falar para o teu irmão que está ao teu lado, hoje você é a igreja do Senhor. Aleluia, hoje nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E nós começamos a ver, olha só, o outro batismo é o batismo nas águas, que representa isso que aconteceu. E o outro batismo é o batismo no Espírito Santo. Eu estou para gravar aí um momento precioso sobre batismos. Vou falar sobre batismo no corpo, batismo na água, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Porque muita gente não entende. E esse momento precioso é interessante. Eu penso um assuntozinho, falo alguma coisinha e tento esclarecer um pouquinho mais. Colocar luz nas trevas.
ferramenta, é o louvor. Por isso esse pastor sempre te orienta, não chegue atrasado na igreja. Porque você já vai entrar sem uma arma. Você já vai entrar na briga sem uma arma. Tem aqueles joguinhos que você vai e compra a arma, né? E depois bota as armas todas e vai lutar. Você já entra em desvantagem, porque abriu mão de uma arma. O louvor chega cedo. Quando a irmã falava, vamos ficar de pé, você já está pronto. Opa, já estou de pé. Amém. A igreja se levantou. Quando a igreja se levanta, meu irmão, o inferno bate retirado. Aleluia! 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 Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Vigia, porque é momento de você adorar aquele que reina. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não está em outro lugar a não ser no palácio de Deus. É aqui que está o trono de Deus. Porque no meio dos louvores, o Senhor é entronizado. O trono dele está no meio dos louvores. Mas muitas pessoas, na hora do louvor, estão nem aí. Estão nem aí. Quer ver outra? A oração. São as ferramentas, são as armas que Deus deu. A oração. Há poder na oração. Meu irmão, porque Daniel orou 21 dias, ele encerrou com o ciclo de um império. Um império caiu! Um império caiu! Ele estava orando, e o príncipe da Pérsia fez obstrução a ele. Por causa da oração dele, aquele principado foi removido. Mudou aqui embaixo, na terra, o império. Se tornou o Império Medo-Persa. O império, né? Caiu e entrou um outro. O Império Grego entrou. Perdão, foi o Império Grego que entrou. Então você começa a ver, meu irmão, que a oração tem poder para tirar reinos, remover reinos. Qual é o reino que está incomodando essa nação? Qual é o reino que está incomodando a tua família? Qual é o reino que está incomodando os teus negócios? Quando você orar, meu irmão, Deus remove esse reino. Deus remove esse principado. Deus remove essa potestade. Deus remove esses dominadores. É só isso que acontece, simples, por causa da tua oração. Vamos continuar. E o jejum? O jejum é uma arma poderosa, é idêntica à oração. Deus recompensa igualzinho à oração. O clamor. O clamor é uma oração com mais intensidade. A intercessão é quando você sente a dor de quem está sendo, que está recebendo a intercessão. Você tem um irmão que está passando por uma luta e você vai interceder por ele. É como se você estivesse vivendo a luta do teu irmão. A ceia do Senhor. Está passando por uma luta, meu irmão, se humilha diante de Deus, mas não deixe de cear. Peça perdão a Deus, peça força a Deus. A Bíblia diz que a pessoa que ceia indignamente, ela acaba ficando fraca. Até dorme. Tem crente que está dormindo. Sabe o que é? Dormindo. Voltou para o sepulcro. Deus já tirou a tampa. Mas ele cisma de voltar para o cemitério, lugar com os mortos. O que Jesus fala lá em Efésios, capítulo de número 4? Levanta-te de entre os mortos. Olha, está lá no meio dos mortos. Onde estão os mortos? O cemitério. É o cemitério espiritual. Nós precisamos tomar decisões. Quer ver outro? O perdão. Testemunho tremendo. Carla podia dizer, eu não te perdoo. E todo mundo ia bater no ombro dela e falar, está coberta de razão.
mas ela ia perder o casamento. Eu não quero ter razão, eu quero ter vitória. Você pode dizer isso, eu não quero ter razão, eu quero ter vitória. Aleluia! Tem um monte de crente cheio de razão, mas perdeu tudo. Cheio de razão nos seus argumentos, mas é o perdido. Não fez o que Deus mandou, não recebeu a vitória do Senhor. A Carla usou as armas que Deus deu a ela. Aproveitar aqui o testemunho dela. A libertação, quantas pessoas precisam ser libertas, mas não querem ser libertas. Não querem. Querem continuar com a mesma vida que tinham. Elas estão se enganando. O óleo e muitos outros. E nós começamos a estudar sobre o óleo e vimos a ação do óleo no Velho Testamento. E ele servia para ungir. E quem é que usava o óleo para ungir? Os profetas e os sacerdotes. A unção com óleo lá no Antigo Testamento era caracterizada pelo derramar do óleo sobre a cabeça de alguém. Exatamente através de um profeta ou de um sacerdote. O óleo simbolizava a unção. Mas quem unge é Deus. Isso é muito interessante. Se Deus não levantar, pode derramar galões de óleo. Não acontece nada. Tem pessoas que já foram levantadas, mas fora da direção de Deus, derramaram o óleo sobre a cabeça dele, mas o Espírito Santo não estava naquela conversa. Não é fácil isso não. Tem pessoas que são levantadas por amizades, tem pessoas que são levantadas por parente, por parentela. Tem pessoas que são levantadas porque, tem dinheiro. Tem pessoas que são levantadas por qualquer outro tipo de motivo, mas quando o motivo é que Deus mandou, meu irmão, desceu o óleo, desceu o Espírito. Aleluia. Aleluia. Nós estamos precisando falar as verdades. Tem um exemplo na Bíblia que Jeroboão levou 10 tribos. A maioria do povo de Israel seguiu Jeroboão. E Jeroboão lá em Samaria, lá para onde ele foi, ele levantou novos sacerdotes, ungiu novos sacerdotes, mas fora da vontade de Deus. E aqueles sacerdotes levaram o povo a pecar. Porque começaram a levar o povo a adorar ídolos, os bezerros. Então nós começamos a entender que não é o óleo que vai fazer alguma coisa, não, porque quando eu fui ungido, derramaram o óleo sobre a minha cabeça, meu irmão, lá no Velho Testamento era assim, derramava o óleo. Mas se não foi na direção de Deus, Deus não tem compromisso. Você pode falar, se não está na direção de Deus, Deus não tem compromisso. Aleluia. Deus consagrava homens e mulheres para ofícios sagrados de profetas, sacerdotes, reis e juízes, através da unção com óleo. O óleo simbolizava o Espírito Santo. Tem pessoas que receberam o óleo e o Espírito Santo desceu, mas não cooperaram com Deus. Quer ver um exemplo? Saul. A Bíblia diz que Samuel ungiu ele, o Espírito se apossou de Saul e começou a profetizar, começou a se unir com os profetas, mas depois, meu irmão, só desobediência. Tem um monte de gente que foi ungida com óleo e o Espírito Santo desceu, mas depois se tornou desobediente, né? Deus troca. Deus muda. Não é brincadeira não. Coisa difícil de ser falada, mas é a verdade. Deus troca. O sujeito começa a colocar no seu ministério, na sua vida, nos seus propósitos, coisas diferentes do que Deus manda. Aí Deus lá vai, irmão, não tem mais compromisso nenhum com isso.
agora segue você sozinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul, ele nem sabia. Tem pessoas aí que continuam aí com os ministérios, mas nem sabem que o Espírito Santo já não está mais lá. Estou falando mentira? Não. Isso é verdade, meu irmão. E pior, tem um monte de gente seguindo. Saúl tinha um monte de gente que seguia ele, tinha um exército grande que seguia ele, tinha tribos imensas seguindo ele. Mas ele já estava fora da vontade de Deus. Simbolizava que o Espírito Santo viria sobre essas pessoas para ungí-las, capacitá-las para ocupar uma determinada posição. Hoje, a pessoa foi ordenada a pastor, mas a moda é apóstolo. A moda é apóstolo. E o sujeito se intitula, mas a unção foi para o pastor, foi para evangelista. Mas ele está agora se intitulando outra coisa, para a qual ele não foi ungido, para a qual Deus não tem compromisso. Você está entendendo a profundidade disso, igreja? Amém. O óleo usado na unção era um preparado especial, orientado por Deus, receitinha de Deus. Você sabe que tudo com Deus tem a receitinha? É? Parece aquela velhinha que tinha um programa de televisão de cozinhar, assistiu, via muito, aquela vovó Palmeirinha, tudo era receitinha, Palmeirinha. Com Deus também tem receitinha, né? Se eu me humilhar diante do teu altar e sabe, olha a receitinha. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus. É receitinha de bolo, né? É receitinha de bolo, mas o sujeito quer de outra forma. Ele não quer se humilhar, ele não quer se quebrantar, ele quer a coisa da maneira dele. Mas Deus tem a receita. Eu posso dizer para você, como diz o salmista, né, no Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. Da mesma forma que uma pessoa era ungida para ocupar uma posição determinada para o serviço a Deus, também objetos e qualquer coisa como o tabernáculo e seus acessórios foram ungidos. Hoje o templo somos nós. Você pode dizer, o tabernáculo de Deus sou eu. Aleluia. Nós somos o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus. E tudo que nos pertence pode e deve ser ungido com óleo. Quando a gente fala o óleo, simboliza o Espírito Santo. O óleo da unção era santo e era usado para separar e consagrar para propósitos santos, designados pelo Senhor. Não se deve ungir com óleo uma pessoa que não seja sacerdote. Uma pessoa que ainda não se entregou a Jesus Cristo, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. O óleo não serve para isso. Após a unção com óleo, o Espírito Santo viria sobre aquela vida para capacitá-la. Davi ficava lá no meio do deserto com as ovelhas. Mas quando ele recebe a unção, ele recebe a capacitação agora para ser rei. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, mesmo que uma pessoa não tenha a capacidade humana para determinadas funções, no Espírito Santo ela recebe. É fácil você ver isso lá em Êxodo capítulo 34, quando Deus chama Bezalel, e a Bíblia diz que encheu ele de sabedoria, para ele poder elaborar desenhos, trabalhar com ouro, com metais, com tudo, com madeira, com tudo. Capacitou aquela vida. Então tem pessoas que o Senhor vai capacitar, quando forem ungidas, quando forem capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. E daquele dia em diante, a fim de ocupar uma posição e executar o plano de Deus aqui na terra.
Deus tem planos aqui na terra, diz que poucos são os trabalhadores. Você pode bater no ombro do teu irmão e dizer para ele: poucos são os trabalhadores. Deus está precisando de homens e mulheres para fazerem a sua obra, fazerem o seu querer. Nós precisamos nos oferecer para Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não eram nascidas de novo. Por isso o Espírito Santo não residia nelas. O Espírito Santo somente visitava aquelas vidas, capacitando-as para o serviço. Hoje o Espírito habita em nós. Eu louvo a Deus por isso. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje eu sou habitação de Deus, casa de Deus. Aleluia. Não se esqueça, hoje o Espírito Santo reside com a igreja. Reside em nós, homens e mulheres nascidos de novo. Você já nasceu de novo? Diga glória a Deus, igreja. Deus chama os seus de profetas e ungidos. Deus chama os seus de profetas e de ungidos. Ele chama de profetas e ungidos. Os profetas do Antigo Testamento foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus para serem capacitados a permanecer nesse cargo. Somente neste cargo. A unção com óleo capacitava a pessoa para o cargo. Mas no Novo Testamento todos nós podemos profetizar. Você se lembra do que eu li no início? Joel capítulo 2, 28, todos nós podemos profetizar. Deus nos constituiu reino e sacerdócio. É um ministério completo. Você pode dizer assim: em Cristo, a obra que foi feita em mim é completa. Aleluia. Aleluia. Nós somos profetas, fomos constituídos reis e sacerdotes. Meu Deus do céu. Lá no Velho Testamento, a pessoa só era chamada para uma função. Hoje Deus te capacitou. Por quê? Por causa do Espírito Santo que reside em nós. O Espírito Santo reside na tua vida. Aleluia. Simplesmente porque Ele reside em nós. Deus nos constituiu reino e sacerdote. Você pode profetizar? Você pode ministrar. Lembre-se sempre disso. Vimos também a unção no cargo de sacerdote e rei, sem a presença real do Espírito Santo de Deus, ungindo, capacitando, santificando, consagrando. Deus não se compromete. Repare bem que sem a presença real do Espírito Santo de Deus, ungindo, capacitando, santificando, consagrando, Deus não se compromete. O sujeito está indo na sua força. E a obra de Deus não é feita pela força, é feita pelo Espírito. Aleluia. Hoje nós falaremos da unção do Novo Testamento. Atos capítulo 2. Atos 2, versículos 17 e 18. Louvado seja Deus. Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Este texto se refere a um discurso do apóstolo Pedro, realizado logo após a descida do Espírito Santo feito aos judeus que estavam nas proximidades do cenáculo, e falava exatamente de uma profecia dada por Deus a Joel há mais ou menos 800 anos atrás, mas que estava se cumprindo naquele dia. Meu irmão, não importa o que Deus te prometeu, se Ele te prometeu, se foi Deus quem te prometeu, Ele cumprirá. Aleluia, glória a Deus. 800 anos depois, Deus realiza exatamente o milagre profetizado por Joel. Aleluia. No Novo Testamento, Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne.
No Novo Testamento, quando ouvimos falar os termos poder, Espírito Santo, dons ou unção, todos eles querem dizer a mesma coisa, são sinônimos. A unção sobre Jesus. A palavra de Deus diz que quando veio a encarnação, né, quando surgiu a encarnação, lá em Lucas 1,35, vamos lá rapidinho, Lucas 1,35. Jesus foi gerado na unção do Espírito Santo. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo diz: o Espírito Santo, ou o poder do Altíssimo, te envolverá. Da mesma forma que Jesus nasceu, cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, nascemos. Nós fomos gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lá em João 1, versículo 12. Vamos lá rapidinho. Está logo aí na frente. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você se lembra das palavras poder, Espírito Santo, dons e unção? Tudo isso está falando do Espírito Santo. Mas todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poder de Deus. Deu-lhes o poder. Lembre-se, a sua vida é obra do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. Você pode falar isso para o teu irmão? A tua vida é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Em segundo lugar, o revestimento do Espírito Santo sobre Jesus. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3. Estamos caminhando aí. Diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Você pode dizer: quando eu oro, o céu se abre. Amém? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Graças a Deus pelo novo nascimento, mas o crente precisa receber a unção do Espírito Santo, do mesmo modo que Jesus recebeu. Às vezes eu já preguei sobre batismo no Espírito Santo, e Deus revela aqueles que têm visão, uma pomba voando sobre a igreja. A pomba simboliza o Espírito Santo. E a pomba está voando, batendo asa. Assim. Ela já saiu do céu, já veio para a terra. Está sobre a igreja. Você pode dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Então, se você abrir a tua vida, ele cai sobre a tua vida. Ele desce sobre a tua vida. Aleluia! Graças a Deus pelo novo nascimento. Jesus Cristo estava sendo ungido para a obra de Deus na sua vida. Você sabe que Jesus tinha um percurso a fazer, está lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó: como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos ungidos quando desce sobre nós o Espírito Santo. Você precisa receber poder, você precisa receber unção, você precisa receber os dons do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo prepara o crente para a obra que o Senhor determinou. Atos 1,4 fala sobre isso. Vamos voltar um pouquinho, que é para você poder se enriquecer, filho. Versículo 4 diz: e comendo com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Há uma promessa de Deus para a tua vida. E quem disse isso foi Jesus de Nazaré, ressuscitado. Aleluia. Já com o seu corpo glorioso. Você imagina? É aquele que atravessava as paredes. O povo de Deus reunido, ele aparecia. Portas trancadas, mas ele entrava. Meu irmão, o que for que estiver trancado na tua vida, Jesus tem poder para entrar. Glória a Deus. Nós temos que acreditar. Aquele que fez a promessa, e comendo com eles. Quando nós estamos aqui na ceia do Senhor, nós estamos comendo com o Senhor. Nós estamos ceando com o Senhor. Quando você está em comunhão profunda com Deus, você está comendo com o Senhor. Lembre-se, poder, Espírito, Espírito Santo, dois, unção, são sinônimos. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que fala esse versículo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Você pode dizer comigo, igreja? As notícias correm. Quando você começar a permitir que o Espírito Santo ministre em tua vida, as notícias vão correr. As notícias vão correr. Porque muito pouco crente permite que Deus flua na sua vida. Eu vou repetir, muitos poucos crentes permitem que o Espírito Santo flua em suas vidas. Porque era para toda a igreja ter testemunhos, testemunhos poderosos. Porque o Espírito está conosco, né? O Espírito está na tua vida. Aleluia. Então nós precisamos, em nome de Jesus, está dando um estalinho aí. O que é? Eu não sei, mas está dando um estalinho. Nós não estamos em junho. Aleluia. Em junho tudo é possível, né? Aleluia. Um cabinho por aí, tá? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso. As notícias correm quando você permite que o Espírito Santo flua na tua vida. Você sabe por que nós não permitimos que o Espírito Santo flua? Porque nós ainda estamos no comando. Nós ainda estamos no comando das nossas vidas. Mas deixa o Senhor guiar a tua vida. Somente desta forma, diz Romanos 8,14, você será filho de Deus. O filho de Deus não é aquele só que nasce, é aquele que deixa o Senhor guiar. É aquele que deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. A unção permaneceu em Jesus. O próprio Jesus afirmou isto na sinagoga, versículos 16, aí, ó, desse mesmo capítulo 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha um costume de ir à igreja. Olha aí a sinagoga. Era a igreja dos judeus. E levantou-se para ler. E teve um culto de oportunidade. Hoje a oportunidade está com Jesus, filho de Maria. Irmão de Tiago. Irmão de Judas. Olha aí, e vai por aí. Então nós começamos a filho de José o carpinteiro, identificando quem era ele, porque a Bíblia toda ela é assim. Quando você fala de alguém, você identifica a raiz dele, de quem era filho. E aqui diz, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Vai tomando posse dessas informações, irmão. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
Essa promessa veio lá de longe. Isaías 61. Olha só. E agora se cumpria na pessoa de Jesus. A encarnação nós vimos que era uma profecia, que aquela virgem daria a luz. Agora é Jesus fazendo a obra que Deus estabeleceu para ele. Meu irmão, Deus estabeleceu uma obra para você e para mim. E nós precisamos fazer essa obra acontecer. Amém, Jesus. Vou falar coisas fortes. Você não é obrigado a dizimar e ofertar. Mas tudo que Deus fez na tua vida te colocou num corpo, chamado corpo de Cristo. O corpo da obediência. E nesse corpo nós precisamos obedecer. Você não é obrigado a orar e jejuar. Mas nesse corpo, a ordem de Jesus é: ore e jejue. Quando orares, quando jejuares, olha, é ordem. Nesse corpo, a palavra de Deus diz que é para receber o poder de Deus. E recebereis poder, não está dizendo quem? Todos nós estamos prontos para receber o poder de Deus. É assim que funciona, igreja. Eu estou aqui para te estimular, para que você não tenha, desculpa eu falar, uma vida de cristão, uma vida cristã medíocre. Lula me ajudou. Pequena. Deus tem coisas grandes para você e para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer que você abra a Bíblia e comece a ler, comece a compreender. Porque Deus é o Deus do entendimento e da compreensão. Foi Ele quem escreveu. Se você se ligar com Ele, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar entendimento e compreensão da palavra. Quando você for para a batalha, você não estará indo sozinho. Porque o Senhor nunca te abandona. Aleluia. Deus derramou a sua unção, o seu Espírito sobre Jesus para que ele conseguisse realizar o seu ministério terreno. Onde nós estamos? Na terra. Para a igreja executar o ministério terreno dela, precisamos dos dons do Espírito Santo, precisamos da unção do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão dela. Não é mais escolha, é obrigação. Quando você botar o joelho no chão, pede a Deus para te batizar. Você já é batizado, pede os melhores dons. Tem presente no céu para você. Aleluia. Tem presente para nós, igreja. Tem dons para a igreja. Quantas pessoas na igreja ainda estão sofrendo? Existe um dom chamado dom de milagre. E nós precisamos desse dom. Não para aparecer, mas para que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido. Observe que só após o Espírito Santo ter sido derramado sobre Jesus foi que ele declarou ser ungido. 30 anos depois de nascido, como homem, ele agora se declara ungido. O Messias, o Cristo, o prometido por Deus. Jesus Cristo era o único Filho de Deus nesta terra. Por causa disto, a plenitude do Espírito Santo estava sobre ele. Todos os dons ministeriais estavam em operação na vida de Jesus. Jesus verdadeiramente era o apóstolo. Está lá em Hebreus 3:1. Vamos lá. Vamos correr aí. São 5 versículos aí que a gente vai correr aí. Hebreus 3:1. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus como profeta, Marcos 6. Marcos capítulo 6. Versículo de número 4.
Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus se intitulou profeta. E Jesus não é mentiroso. Jesus é a verdade. Jesus como evangelista. Lucas 4, já li, 18 a 19, mas vamos voltar lá rapidinho. Lucas 4, 18 a 19. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pregar o Evangelho é a função primária de um evangelista. Jesus como pastor. Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. Eu não posso falar nunca isso, eu sou um bom pastor. Bom pastor é Jesus. Amém. Eu só sou pastor. Se eu começar a me exaltar e querer aqui botar, agora eu sou pastor, profeta, mas o que é? Apóstolo, pelo amor de Deus, semideus, por aí vai, né? Tem uma turma aí que não para. Então nós precisamos nos lembrar disso. Jesus como pastor e Jesus como mestre. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, como mestre. Esta mesma unção está disponível aos crentes do século 21. A nova aliança é também a dispensação do Espírito. No Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestou, mas não a todas as pessoas. Não eram todos que tinham sobre si a unção do Espírito Santo. Eu posso até dizer que eram pouquíssimos. Hoje, ao contrário do Antigo Testamento, a unção está sobre todos os que creem. Aleluia! Aleluia! Está sobre a tua vida. Aleluia! Você crê em Jesus? Está sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! A unção está sobre a igreja do Senhor. Existe um duplo trabalho do Espírito Santo, uma dupla função. O Espírito Santo está em nós e também vem sobre nós. João 14, para você fortalecer a tua fé, João 14, versículos de número 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aleluia! Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso. A igreja tem um comandante. Você pode dizer: a igreja do Senhor tem um comandante, tem um general. Aleluia! O nome dele é Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E a unção do Espírito Santo está sobre nós. No Novo Testamento, todos os crentes que Deus chama para ocupar o ministério, não somente tem a presença do Espírito Santo dentro deles, mas também tem a unção sobre eles. É o revestimento. Quando uma pessoa se converte, essa pessoa, ela tem as lutas dela, mas quando ela recebe a unção ministerial, ela agora está preparada para enfrentar demônios alheios. Sabe o que quer dizer isso? Se você não faz parte do ministério, não enfrente demônios alheios.
Isso para as igrejas que trabalham com células. É muito sério. Se a célula não é dirigida por um pastor, se o seu dirigente não é pastor, esse dirigente está se expondo aos demônios dos outros. Você já tem as suas lutas? Não queira a luta dos outros. Você imagina, a Bíblia diz, aquele que saiu daquela casa, né, o demônio saiu da minha casa, ele diz, voltarei para de onde saí. E traz mais 7. Que 7 são esses? São 7 que saíram de outros 7 crentes por aí, né? Foi expulso dali, estão tudo lá na região árida. A Bíblia diz isso, né? A região árida, onde não tem retrecho. Não tem retrecho. Então nós começamos a ver que agora vai vir mais 7, meu irmão. E se não tiver proteção, revestimento, aquela pessoa vai ter grandes dificuldades. Mas hoje nós estamos vivendo tempos de ganância, tempos de olho grande. Tem um ditado que diz que o olho grande não entra na China, nem no céu. Nem no céu entra. Nem no céu entra. Aleluia. Graças a Deus pela unção. Você pode afirmar isso? Graças a Deus pela unção. Deus ungirá o crente para desempenhar qualquer que seja o chamado de sua vida. Amém, Jesus. Uma coisa é você sair para pregar o Evangelho. Diácono. Qualquer um crente. E de pregar. Agora, cuidar é outra coisa. Você entendeu? Diga amém. Amém. Eu não posso cuidar se eu não for protegido pelo Senhor. Se eu não for revestido pelo Senhor. Amém. Pregar? Não prega. A ordem de Deus é para você pregar. Para cuidar, não faça isso. Ah, eu vou cuidar, pastor. Eu vou... tem que expressar o meu... Fala para ele assim, vai para a igreja, que na igreja tem cuidadores, tem pastores. Aleluia. As ovelhas estão aflitas e exaustas porque não tem pastor. Então está dizendo o quê? Que as ovelhas precisam ser tratadas pelos pastores. Uma igreja que tem pastor, as ovelhas são fortes, as ovelhas são cuidadas, têm saúde. É assim que funciona. Vamos voltar à observação da unção, da presença do Espírito Santo na vida de todo crente. O primeiro contato com a pessoa do Espírito Santo é quando o crente nasce da água e do Espírito. João 3, 58, olha, perdão, 5:8. João 3, 5 a 8. Ele diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Todo crente que nasceu da água e do Espírito e tem a sua vida no altar, pode realizar a grande comissão. Vamos lá em Marcos capítulo 16, que é a grande comissão. Nós já estamos acabando, tá, amados? É importante esses ensinos, porque isso dá crescimento, segurança para a tua vida. Marcos 16, versículos 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso tudo você pode fazer. Não cuide de ovelha. A Bíblia não dá. Aí, para todos os crentes, você pode fazer isso tudo aí. Os sinais. Expelirão demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes. Quem fez o curso aqui de cura e libertação há 4 anos atrás sabe o que eu estou falando. Eu liberava, todo mundo vai expelir demônio aí, vai trabalhar. Tem que ter medo de diabo. Agora, entrou uma vida, está com dificuldades na igreja, não. Os pastores para cuidar. Os pastores têm revestimento para isso. Você não vai ver um pastor ficar endemoniado porque está cuidando de uma ovelha. Não, o demônio dela me pegou. Pelo amor de Deus. Mas eu já vi líder de célula endemoniado. Vou até falar mais. Enlouquecido. Perturbado. Porque não eram pastores. Não tinham revestimento. Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, a falarem em novas línguas, pegarem serpentes, não se preocuparem com macumbarias e feitiçarias. Pastor, botaram do lado da minha casa um alguidar, deixa lá, não chute, deixa lá, daqui a pouco o cheiro leva. Não pisa no rabo do cachorro. Você pode dizer para o teu irmão, não pise meu irmão no rabo do cachorro. Na sexta-feira ou na quinta-feira, aqui no curso, nós temos muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Nós estávamos falando sobre isso. Pisar no rabo do cachorro. As pessoas acham que a hora está em mim, pá! Aí depois fica puxando da perna. Né? Pastor, não sei o que aconteceu, pastor, foi no futebol. Não, foi na encruzilhada. Né? Foi na encruzilhada. A gente viu aqui no curso vários testemunhos sobre isso. Pessoas que foram mexer com feitiçarias. Irmão, não é assim. Deus mandou você pregar a palavra sem medo. Não tem medo disso, não. Quando fala você pegaria em serpente, é que o diabo estava, Deus colocou o diabo debaixo da autoridade da igreja. Você já viu aqueles camaradas que seguram serpente? Como é que eles seguram? Pela cabeça. A cabeça está aqui, ela fica assim, ó. Assim está o diabo com você. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Você soltar o diabo tem que estar presinho na tua mão. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque se tu deixar ele solto, meu irmão, acabou. Tem que manter o diabo, ó, justinho. Ele existe. Ele é real. Jesus veio destruir as obras dele. Se o diabo não existe, Jesus então um factoide. Jesus não existe. E capacitou também para orar pelos enfermos. Jesus pode nos dar esta oportunidade, esta comissão, este poder, porque ele recebeu do Pai toda a autoridade sobre o céu e a terra. Está lá em Mateus 28, final do capítulo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele pegou essa autoridade e deu para você. Então confia nessa autoridade. Quando Jesus disse ide, ele também nos ungiu e nos capacitou para esta função. A igreja está capacitada a pregar, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Esta unção está sobre a sua vida. Último versículo de hoje, Lucas 24, versículo 48, aliás 49. Eu vou convidar o louvor já vem se preparando para cá. Diz assim: eis que envio sobre vós
A promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. 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 Estavam aonde? Em Jerusalém. Hoje, Jerusalém simboliza a igreja local. Amém. Nós estamos na igreja local, nós estamos em Jerusalém. É aqui que nós vamos ser revestidos. Amém. Para quê? Para sairmos para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra. Você pensa que a nossa missionária que está lá na Bolívia, ela permaneceu muito tempo aqui, em Jerusalém. Ela fazia os trabalhos em Jerusalém, a igreja local. É aqui que nós temos que servir a Deus, para Deus poder ministrar sobre nós os seus objetivos, o seu chamado, em nome de Jesus. Revestidos de poder, disse Jesus. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. Em Pentecoste a igreja estava reunida como hoje está aqui. Em Pentecoste o fogo desceu, o vento impetuoso encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios da unção do Espírito Santo. Cheios do poder de Deus. Eu quero dizer para você que hoje não será diferente. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Você pode falar para o teu irmão. Hoje tem unção de Deus para a sua vida. Olha nos olhos dele, continua falando. Hoje Deus dele estará derramando a sua unção sobre a igreja. Deus quer levantar nesta noite apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Fique de pé. Deus quer levantar